Oi, gente, tudo bem? Aproveitando, fazendo outro vídeo aqui. Acabei de editar um vídeo, coloquei aí no canal do meu pai, né? Dia dos Pais aí. E agora não estou de jejum ainda, graças a Deus, com a minha água. Segundo copo hoje que eu estou tomando, tomo um copo de cheinho. Esse é o segundo hoje. Gente, bom, eu ainda tô de pijaminha, né? Que hoje é dia dos pais, só comemoração. Aqui em Manaus vai dar 6 horas da noite. Mas eu tinha que vir fazer um vídeo hoje, né? Falando aí sobre a questão de maridos sabotadores na vida de uma mulher, né? Uma mulher aí que tá querendo ter um processo na vida, um processo no casamento legal, né? Ter uma vida aí com o homem e acaba, tô falando baixo, gente, que a Ivy tá dormindo aqui do lado. E acaba, né, se dando mal. E nessa questão, a mulher acaba engordando, a mulher acaba ficando, né, destruída dentro de casa. E isso relacionada aos homens mesmo. Hoje eu estava falando num grupo para as meninas que a maioria das reclamações, a maioria da ansiedade, a maioria da depressão, a maioria da mulher chegar na obesidade nesse tempo. Gente, eu bebo água, fica rotando direto. Não sei se vocês são assim, mas eu sou assim, tô te rotando. É os homens, né? Porque a reclamação a respeito de filhos com problema, essas coisas é muito pouco. A reclamação a respeito de dívida, essas coisas também é muito pouco. A maior reclamação da mulher sempre, mais que eu escuto, é de maridos. Eu tô falando em geral, tá, gente? Porque eu vejo cada comentários, eu procuro responder, mas é comentários de privados meus, pessoas, mulheres desesperadas pedindo ajuda, principalmente por causa dos maridos, né? Então, gente, a mulher que vive ali um relacionamento abusivo, né? Um relacionamento onde ela parece que vive ali pro marido, é obcecado por ele, que ela não se enxerga. Pronto, primeira coisa que eu vou falar é que uma mulher dessa, gente, ela perdeu totalmente o amor próprio, né? Porque uma mulher, ela é a serva de casa, ela é a deusa da sua casa, ela que é a dona do seu lar. Porque quando a mulher sai de casa, tem uma família e tudo, tudo desmorona, né? Tudo acontece, porque a mulher ali é o diamante da casa. E quando a mulher não tem acompanhamento, quando a mulher não tem ajuda, quando a mulher não tem um marido que lhe ajude, uma mulher que não tem muito amor próprio, ela vai se destruir. Quando ela for abrir os olhos, vai ser bem tarde, né? Mas quando a mulher já é firme, né, no que ela quer, a mulher já é firme ali, já é dependente dela mesma, a mulher já é firme. Eu não tô falando financeiramente, tá, gente? Tô falando mesmo psicológica, tá? Psicologicamente. A mulher já é firme, a mulher já é ali, né? Tipo assim, eu, se Deus o livre, um dia meu marido chegasse e me deixar, gente, eu amo meu marido demais. Eu respeito ele, entendeu? E tudo. Mas vou falar um negócio pra vocês aí, ó, que ia me dar mais ânimo ainda pra me seguir minha vida. Aí é que eu ia me dar mais valor, mais do que eu me dou hoje, viu? Pra vocês terem uma ideia, né? Porque eu não ia me abalar, eu não ia, lógico que eu ia ficar triste, né? Lógico, porque um casamento de anos e anos e anos, aí você diz, poxa, então tu não ama teu marido. Não é assim, gente. Em primeiro lugar, eu me amo. Em primeiro lugar, eu estou em primeiro lugar, né? Segundo lugar, não, em primeiro lugar é Deus na minha vida, segundo lugar é eu, terceiro lugar os meus filhos, quarto lugar é meu marido, né? E ainda tem meus pais ainda, né, lógico. Então tem uma fila aí para chegar no meu marido, né? Então, gente, o que eu quero passar para vocês em relação a isso? Você, mulher que tá aí do outro lado, que tem um relacionamento abusivo, um relacionamento com um homem que te diz as coisas, que
fala que tu é feia, fala várias palavras feias, coloca apelido em ti. Um homem desse, ele não te merece, tá? Ele não te merece. Porque tem mulheres que o homem trata mal, que o homem bate, que o homem faz tudo, e essas mulheres não deixam, não saem. Aí fala, ah, Ivanice, tu nunca passou por isso. Gente, já passei por isso já. Deixa eu contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês, que eu não gosto muito de falar sobre isso, mas eu nunca escondi isso. Nunca falei assim, acho que no meu canal sobre isso muito não, né? Se eu tiver falado, acho que eu falei muito pouco, né? Tem tanto vídeo aí que eu não vou nem dizer que eu não falei, né? Depois a pessoa vai dizer, ah, tu já falou. Deixa eu contar uma história pra vocês. Eu saí de casa, eu tinha 14 anos de idade. Fugi da casa dos meus pais. Da casa dos meus pais, não. Eu não fugi assim, querendo fugir, não. Eu fugi porque eu vi uma opção melhor pra mim viver, né? Tipo, solta, né? Na vida, assim, né? Livre, que eu não tinha isso dentro das casas dos meus pais. Então, eu fui em aventura, assim, da escola para conhecer uma pessoa e acabei ficando na casa dessa pessoa, entendeu? E os meus pais pensavam que essa pessoa tinha mexido comigo, né? Só que não tinha mexido comigo, né? Essa pessoa era namorado de uma prima minha e ele tinha se separado dela, né? Agora ele estava sozinho e ele era amigo da minha melhor amiga e eu não conhecia. Então o que aconteceu? Eu acabei gostando desse cara. Esse cara era um Mauricinho, era muito lindo. Ele era mais velho que eu tinha 14 anos, ele tinha 23 anos na época, e eu tinha 14. Então eu conheci esse cara e a gente foi se gostando, assim. Eu não era apaixonada por ele, eu não era louca assim por ele, não. Mas a gente foi se gostando, se conhecendo direitinho, sabe? Se gostando. Aí os meus pais queriam me levar para casa de novo, né? E eu não quis. Então, o que foi que eu fiz? Como eu era de menor, meus pais tinham direito de levar para casa. Eu peguei, perdi a virgindade, porque meus pais disseram que eu não me levava para casa se eu não fosse mais virgem mais. Aí eu peguei e pedi a virgindade com eles, justamente para não voltar mais para casa, que eu não queria mais voltar para casa, que eu não queria mais ser presa, né? Meus pais não deixavam eu sair, não deixavam nada. E eu pensei que ficando com ele eu ia sair, eu ser liberta e tudo, né? Assim. Mas não foi. Esse homem era um homem abusivo, que começou a se transformar num monstro, né? Eu era uma criança, eu nunca tinha tido um homem na minha vida, ele foi o primeiro homem da minha vida. Então, eu sempre fui uma menina que gostava muito assim de me mostrar, de usar roupa curta, né, essas coisas assim. E era isso que meu pai não gostava, nem minha mãe, né? Que eu era uma menina que sempre chamava atenção, tinha um corpo bem bonito, né? Era tudo, pernão e tudo. Lá no Ceará, as mulheres são baixinhas, mas são pernuda, né? Bunduda, essas coisas. E eu tinha meu corpo assim, né? Tinha um corpo bem bonitinho. Forte, mas tinha um corpo bem bonitinho. Aí o que aconteceu? Esse cara, ele começou a ficar comigo e a gente começou a ficar. E depois, com o passar do tempo, eu não conhecia essas histórias e eu fui descobrir que ele era usuário de droga, entendeu? Eu descobri que ele era usuário de droga, ele utilizava droga e ele vendia também, né? Comecei a conhecer a família dele maravilhosa, a família que me apoiou demais, me ajudou pra caramba. Se não fosse a família dele, talvez hoje eu não estaria viva aqui para estar contando a história. Né? As irmãs dele eram loucas por mim, a mãe dele, todo mundo. E ele começou a ser um homem muito abusivo, né? Não vai dar para me contar a história toda aqui, lógico. Mas quem quiser ouvir o resto das histórias, bote aí no comentário que eu vou estar colocando, falando, com certeza. Hoje eu me sinto bem aberta por estar falando sobre esse homem. Ele era um homem que não deixava eu usar roupa curta, ele não deixava eu usar batom, ele não deixava eu soltar o cabelo. Meu cabelo era bem grande, bem na cintura nessa época, cacheado, assim, bem bonito. E ele não deixava fazer nada disso, ele não deixava eu sair de casa, ele não deixava ver pessoas, ele queria que eu ficasse o tempo todo dentro de casa esperando por ele queria que eu não tivesse amizade, ele não queria que eu falasse nem com as irmãs dele. Então, a gente foi passear para a casa da mãe dele no Rio Grande do Norte, e lá no Rio Grande do Norte eu conheci a família dele lá, que ele tinha um irmão que era casado, tudo, que morava lá com a irmã, e a gente foi passar uns dias lá. E ele começou a ter ciúme de mim, com o irmão dele, né? Aí foi quando ele começou os abusos dele comigo, ele começou a me espancar, ele me espancava quase todo dia por ciúme de mim com o irmão dele, que a gente não fazia nada, mas o irmão dele sempre ficava de olho em mim, me olhando e tudo, essas coisas, né? E ele observava, então ele achava que eu tinha culpa, ele dizia que eu tinha culpa do irmão dele me olhar, né?
O homem abusivo, ele faz, fantasia as coisas na cabeça dele. Então ele começou a me espancar. Ele me espancava muito, 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 muito. Ele me batia que eu ficava com o olho preto. Ele um dia me bateu tanto que ele arrancou meu cabelo quase todo da cabeça. Ele arrancava meu couro cabeludo com o cabelo, para vocês terem uma ideia. Ele me espancava, sabe, de murro. Ele me espancava com o que tivesse na frente. Eu só vivia cheio de hematomas. Como eu não saía de casa nem nada, então ninguém via. Eu vivia com os lábios inchados. E quando ele me batia, era mais a maioria das vezes ele estava drogado. E quando ele voltava a si, ele me pedia desculpa. Ele não bebia, ele não usava cigarro, ele só usava droga, usava cocaína. Então, mas ele nunca me ofereceu, né? Por isso que eu falei pra vocês que quando a gente quer fazer alguma coisa na vida, a gente faz, né? Eu nunca fui usar de droga, eu nunca usei nenhum tipo de droga, nem cigarro, nem álcool, nem nada. Mas eu tive muito acesso às pessoas assim que usavam. E esse homem começou a me espancar, me espancava muito, muito, muito. Quando foi um dia, ele me chamou para dar uma volta. Primeira vez que a gente saiu, eu estava bem machucada, eu pensei que ele ia mudar nesse dia. Já fazia um ano que a gente estava junto, eu um ano sofrendo. A minha família toda deu as costas para mim. Minha família toda não me procurava, minha mãe não me procurava, meus tios, ninguém me procurava. Todo mundo assim, parecia que eu nem existia nessa época. Ninguém estava nem aí para mim, porque eu tinha escolhido ficar com ele. Então, todo mundo deu as costas, né, para mim. Então, ele me chamou nesse dia. Não sei quem conhece o Rio Grande do Norte, sabe que lá tem a salina, né, que lá constrói o sal. Ele me chamou para conhecer o sal, lá a salina. E ele tinha acesso, porque ele era amigo do governador de lá e tudo. Então, ele era amigo de pessoas importantes lá. Ele vivia bem, ele tinha uma situação financeira boa, né. Então, a família dele era bem respeitável, então ele tinha acesso lá nessas salinas e ele me chamou para conhecer. E ele ia me matar nesse dia lá, entendeu? Ele ia me matar nesse dia lá. Mas não era minha hora ainda, né? Na minha hora, Deus vai com certeza me levar. Eu tive vários livramentos na minha vida e nesse dia eu não sabia que ele ia querer tirar minha vida e ele me levou para esse lugar. Me contou várias histórias, disse que me amava, não sei o que, não sei o que mais lá, mas eu era uma mulher que não merecia viver, porque eu traía muito ele. E eu era uma mulher muito bonita que ainda ia ter muita gente que ia querer tomar eu dele. E ele não ia suportar. Então ele começou a me espancar. Para quem não conhece as salinas nesse tempo, as salinas é tipo assim, uns rios que são separados assim, sabe? Com as grutas assim de pedra e tudo. Aí lá faz o sal, sabe? É muito lindo lá. Então, ele queria me jogar dentro dessa salina e eu ficava implorando para ele não fazer isso comigo. Meu marido sabe dessa história, já contei, sempre falo para ele dessa história. Minha família muito pouco sabe disso também. Foi por isso a minha fuga aqui para Manaus. Primeira vez que eu vim para Manaus foi justamente para fugir desse cara, né? Eu vim para Manaus muito nova a primeira vez, justamente para fugir desse cara. Então, esse cara só não me matou nesse dia mesmo, me espancou muito, me bateu muito. E só não me matou nesse dia porque, por um milagre assim, Deus mandou um anjo que estava nesse dia lá, né, que era um vigia, e viu o que ele estava fazendo comigo. Ele era muito grande, gente, muito grande. Eu era novinha, tinha 16 anos, não, 16 não, ele tinha 15, parece, tava com 2 anos com ele já. Eu fiquei até 16 anos com ele, uma coisa assim. Fiquei 2 anos com ele, mais ou menos. E eu já tinha 16, se eu não me engano. Foi. Então, esse cara viu e chamou a família dele, né? E a família dele foi lá me ajudar. E ele bateu na família dele, ele tava desnorteado, ele tava louco, que ele tava muito drogado. E a irmã dele me colocou dentro de um carro, pediu para esse cara me levar para um lugar bem longe e que eu sumisse, porque senão ele ia me encontrar e ia me matar. E aí desse dia começou o dilema na minha vida, porque como ele era
ele tinha acesso a pessoas importantes, né? Ele ia me achar. Mas Fortaleza é muito grande. Fortaleza não é que nem Manaus aqui, que é um ovo que todo mundo se encontra, né? Eu não sei notícia desse cara mais, nem sei notícia da família dele, porque eu não quis mais procurar. Porque eu sabia onde a família dele morava, foi pessoas que me ajudaram demais. A irmã dele me ajudou muito, a mãe dele me ajudou muito. E esse cara me levou para Fortaleza. Quando chegou lá, me deu um dinheiro, me botou numa casa com uma mulher lá que era amiga da mãe dele, da irmã dele. E essa mulher cuidou de mim, que eu estava muito machucada. Eu não tinha experiência de nada, gente, sabe? Tem mulheres que vivem assim, não tinha experiência de trabalho, não tinha experiência de nada. Eu era uma criança, sabe? Uma criança. Mas essa mulher cuidou de mim muito bem, me ensinou a cozinhar, me ensinou a fazer um café, me ensinou a cuidar de casa. Eu gostava muito do cuscuz dela. Eu tive muitas pessoas na minha vida que me ajudaram, muitas pessoas que me ajudaram. Eu sempre tive essa sorte muito grande, sabe? De ter dificuldades, mas sempre Deus colocava um anjo na minha vida para me ajudar. E essa mulher cuidou de mim. Eu passei um mês dentro de casa porque eu não conseguia sair, né? Eu estava com o rosto totalmente deformado, meu cabelo, ele tinha arrancado praticamente todo o meu cabelo no couro cabeludo. Eu estava com o corpo cheio de hematomas, né? Eu tenho uma cicatriz até hoje na minha panturrilha. Panturrilha não, aqui na minha, nessa parte que tem a panturrilha, mas na parte da frente, na minha canela, né? Eu tenho uma mancha roxa nessa minha perna até hoje, que é a marca que ele deixou em mim, de um murro que ele deu muito grande. E ficou até hoje, nunca saiu, né? Uma mancha roxa. Ficou bem profunda e até hoje tem essa mancha no meu corpo. Então, eu quis falar esse relato para vocês porque eu sei que tem muita mulher que vive um relacionamento abusivo, né? E não tem pessoas que ajudam, não tem pessoas que dão a mão, não tem anjos na vida dela. E eu tive muitos anjos. E nessa época, essa mulher me ajudou muito, me arrumou um trabalho, eu fui trabalhar e eu comecei a fugir. Fugir. Eu não consegui mais ter relação com nenhum homem, eu não conseguia ter relação com homem, eu não conseguia ficar com nenhum homem. Eu passei praticamente, acho que 5 anos da minha vida sem ter relação com homem. Eu não conseguia me relacionar com homem em relação sexual, né? Eu não conseguia. Ficou um tabu muito grande em mim. Eu vim, aí ele descobriu onde eu estava e ele foi atrás de mim de novo. E nessa época eu pedi ajuda, né, de uma parente minha que morava aqui em Manaus. E essa parente me ajudou porque a irmã dela tinha passado pela mesma coisa que eu tinha passado com ele também, que era minha prima que vivia com ele, entendeu? E eu não sabia de nada disso, nunca soube. Eu fui saber depois de tudo que aconteceu. Então ela me trouxe para Manaus. Aí foi, daí em diante eu nunca mais tive notícia dele, nem nada. Mas o que eu quero passar para vocês, gente, é que Deus é muito maravilhoso. Eu já passei por muita coisa na minha vida. Eu era pra ser uma mulher muito revoltada, eu era pra ser uma mulher muito louca, entendeu? Mas eu sou uma mulher muito forte. Tudo isso que aconteceu comigo me transformou numa mulher muito forte, muito guerreira, muito corajosa, muito, sabe, muito forte. E eu já passei por muita coisa, né? Muita coisa na minha vida, não foi fácil, não. Mas eu carrego isso como lembrança, porque para mim não é lembrança, para mim é um pesadelo. Às vezes eu tenho até pesadelo com isso, entendeu? Quando eu vejo uma mulher sofrendo abuso, por isso que eu sou uma mulher assim, eu não sou uma mulher feminista. Eu acho que todos têm direito, entendeu? Tem homens que são bons, tem homens que são ruins. E eu disse pra mim mesma ali que eu nunca mais ia aceitar um homem triscar um dedo em mim. Porque no dia que um homem triscasse um dedo em mim, eu não continuava. Porque o homem, quando ele vive com uma mulher que ele bate uma vez, ele vai bater sempre.
Vai bater sempre. A mulher quando vive com um homem que ele fala que ela é uma gorda, que ela é feia, que ela é não sei o quê, ele vai falar sempre. Porque é o modo que ele vê ela. É o modo, sabe, dele ser uma pessoa doente em relação a isso. Então, minha amiga, você que tá aí do outro lado, que sofre abuso, essas coisas, tá? Tenha consciência, tá? Tenha força, tenha coragem, porque eu tenho todo o direito para falar sobre isso, porque eu passei por isso. E hoje eu tô aqui para contar a história. Me tornei uma pessoa melhor, graças a Deus. Não aceito nada de homem em relação de me tratar mal, de me ofender, sabe? Aprendi a respeitar, lógico, os homens. Eu tenho um marido que, graças a Deus, é um marido muito bom comigo, que nunca triscou dedo em mim, né? Eu que já sou bem, assim, ativa e tudo, ele já é mais calmo. Eu vivo com meu marido mais de 20 anos e ele é um homem que nunca levantou a mão para mim. Nunca disse uma palavra feia para mim. Assim, tu tá gorda, tu tá feia. Nunca, 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 nunca. Ao contrário, eu já puxei a cabeça dele porque ele não falava que eu tava gorda, ele falava que eu tava linda, né? Até gorda ele dizia que eu tava linda. Então, minha amiga, se você tem um homem que não te ajuda, você tem um homem aí do outro lado que te faz sofrer, que te machuca, que te bate, sai dessa enquanto tá cedo. Porque o homem que bate uma vez, ele vai bater sempre. Só ele arrumar uma oportunidade. O homem que te trata mal, ele vai te tratar sempre. Só ele arrumar uma oportunidade, tá? Quando você aceita essas coisas, você não se ama ou você não tem oportunidade. Mas Deus vai colocar anjos na sua vida. Eu, nessa época, eu era uma pessoa que eu não tinha oportunidade. Não era que eu não me amava, eu não tinha oportunidade, entendeu? Eu não conhecia ninguém, não sabia de nada, não sabia nem pegar um ônibus. Eu era criança, eu era uma menina criada dentro de casa, que eu só saía da escola para casa. Meu pai não deixava a gente ter amizade, não deixava eu sair, porque ele dizia que tinha muito homem safado, porque a gente era bem bonita de corpo, então muito homem ficava dando ir lá no papai, pedia para namorar comigo e com minhas irmãs. A minha irmã, né, que ela tinha só uma mais velha. Então, papai fazia isso para me proteger, né? E eu não aceitei, né? E fui sofrer na mão de um homem. Mas esse foi o único homem que me agrediu, que me bateu e vai ser o último, entendeu? Fica a dica, gente, tá? Gratidão, compartilhe com aquela sua amiga que sofre abuso aí, né? Tem um relacionamento abusivo e se dê valor, tá? Cuide da sua vida, que isso é muito bom. Beijão.